Epístola de Inácio de Antioquia aos Efésios. Inácio, também chamado Teoforo, aquela que é bendita em grandeza, plenitude de Deus Pai, aquela que está predestinada desde antes dos séculos para existir para sempre com vistas a uma glória permanente e irremovível, unida e escolhida no sofrimento verdadeiro, na vontade do Pai Jesus Cristo, nosso Deus, a Igreja que é digna de ser chamada bem-aventurada, a qual está em Éfeso da Ásia. Saudações intensas em Jesus Cristo e com um regozijo sem mácula. Eu escrevo depois de ter recebido com aprovação a notícia do teu nome muito amado em Deus, nome que adquiriste com uma natureza justa conforme a fé e o amor que há em Jesus Cristo, nosso Senhor, agindo como imitadores de Deus, já tendo-vos reavivado no sangue de Deus, completaste de modo cabal a obra que vos é congênita. Pois, quando vós ouvistes que eu havia sido levado preso da Síria por causa do nosso nome e esperança comuns, esperando, pela vossa oração, chegar a enfrentar as feras em Roma, para que, por conseguir isso, possa ser discípulo, vós cuidastes diligentemente de me ver. Então, no nome de Deus, eu recebi o vosso grupo numeroso na pessoa Onésimo, o qual é inenarrável no amor, vosso bispo. Por Jesus Cristo, eu suplico que vós o ameis, e que todos vós sejais parecidos com ele. Com efeito, bendito é aquele que concedeu a vós, que sois dignos, a graça de possuirdes tal bispo. A respeito de meu conservo Burros, o qual, conforme Deus, é o vosso diácono em tudo bendito, peço que ele permaneça, para a honra de vós mesmos e do bispo. E também Crono, digno de Deus e de vós, o qual recebi como mostra do amor que vem de vós. Ele me fez descansar com relação a todas as coisas, como também a ele o Pai de Jesus Cristo há de reanimar, juntamente com Onésimo, Burros, Eupro e Fronto, por meio dos quais eu conheci a todos vós o que concerne ao vosso amor, que eu possa sempre ter contentamento em vós, caso seja digno. Então, é adequado, de todas as maneiras, glorificar a Jesus Cristo, aquele que vos glorificou, para que, já organizados com uma só subordinação, sujeitando-vos ao bispo e ao presbitério, em tudo sejais santificados. Não vos ordeno como se eu fosse alguém para tanto. Pois, embora esteja acorrentado no nome, ainda não estou completamente aperfeiçoado em Jesus Cristo. Pois, agora, estou começando a aprender, e vos dirijo a palavra como meus condiscípulos. Pois era necessário que eu fosse ungido por vós com fé, instrução, perseverança e longanimidade. Mas, como o amor não me deixa ficar calado a respeito de vós, por isso me antecipei em vos exortar a que corrais juntos no pensamento de Deus. Pois também Jesus Cristo, nosso viver indivisível, é o pensamento do Pai. Assim também os bispos, que foram estabelecidos pelas extremidades na terra, estão no pensamento de Jesus Cristo. Por conseguinte, é adequado para vós que corrais juntos no pensamento do bispo. Isso também fazeis. Porque o vosso presbitério digno de ser nomeado, digno de Deus, está bem ajustado ao bispo, como cordas à cítara. Por isso, na vossa concordância de mente e no vosso amor harmonioso, Jesus Cristo é cantado, e de indivíduos os tornais um coro, para que, sendo harmoniosos na concordância de mente, tendo recebido o arranjo de Deus, canteis uma só voz ao Pai por meio de Jesus Cristo, para que vos escute e reconheça, por meio de vosso bem-agir, que sois membros de seu Filho. Então, é vantajoso que estejais em imaculada unidade, para que sempre tenhais comunhão com Deus. Pois se eu, em pouco tempo, tive com vosso bispo tal intimidade, que não é humana, mas espiritual, quanto mais o considero bem-aventurados a vós que fostes assim mesclados a ele, como a Igreja a Jesus Cristo, e como Jesus Cristo ao Pai, para que todas as coisas em unidade sejam harmoniosas. Ninguém se engane. Caso alguém não esteja dentro do altar, falta-lhe o pão de Deus. Pois se a oração de um ou de um segundo tem tal poder, quanto mais a do bispo e de toda a igreja. Então, aquele que não se reúne com os demais, esse já age com arrogância e condenou a si mesmo. Pois está escrito, Deus se opõe aos arrogantes. Então, esforcemo-nos diligentemente para não nos opormos ao bispo, para que sejamos submissos a Deus. E quanto mais alguém vir o bispo mantendo-se em silêncio, mais deve temê-lo. Pois todo aquele que o senhor da casa enviou para a própria administração da casa, é preciso que nós o recebamos como se fosse aquele que o enviou. Então, é óbvio que é preciso contemplar o bispo como o próprio Senhor. De fato,
O próprio Onésimo louvava veementemente a vossa boa ordem em Deus, afirmando que todos viveis conforme a verdade, e que nenhuma dissidência tem morada entre vós, mas que nem ouvis a ninguém além de quem fala com verdade a respeito de Jesus Cristo. Pois alguns, com dolo perverso, têm o costume de portar o nome de Jesus, mas praticando certas coisas indignas de Deus. É preciso que vós os eviteis como feras, pois são cães raivosos que mordem sem aviso. É preciso que vós os guardeis deles, que são de difícil tratamento. Há um só médico, que é ao mesmo tempo corpóreo e espiritual, gerado e não gerado, Deus no ser humano, vida verdadeira na morte, vindo tanto de Maria quanto de Deus, primeiro, sofredor, logo, livre de sofrimentos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, que ninguém vos engane, como de fato não sois enganados, sendo inteiramente de Deus. Pois, desde que não se fixou no meio de vós nenhuma contenda capaz de vos causar sofrimento, assim viveis conforme Deus. Sou vosso humilde servo e coloco-me como sacrifício de vós, Efésios, igreja de grande fama pelos séculos. Os carnais não podem praticar as coisas espirituais, nem os espirituais as coisas carnais, assim como a fé não pode praticar as coisas próprias da incredulidade, nem a incredulidade as coisas próprias da fé. Até mesmo as coisas que praticais segundo a carne são espirituais, visto que tudo fazeis em Jesus Cristo. E eu soube de alguns que passaram por ali, trazendo ensino ruim. Não deixastes que eles semeassem em vós, tapando os ouvidos para não receberdes a semeadura que deles provinha, visto que sois pedras do templo do Pai, preparadas para a edificação de Deus Pai, levados para as alturas por meio do mecanismo de Jesus Cristo, o qual é a cruz, usando como corda o Espírito Santo. A vossa fé é vosso guia para cima, enquanto o amor é o caminho que eleva a Deus. Então, sois também todos unidos no caminho, portadores de Deus, portadores do templo, portadores de Cristo, portadores do Santo, em tudo adornados nos mandamentos de Jesus Cristo. Alegrando-me também convosco, julguei digno por essas coisas escrever para vos falar e congratular, porque, ao longo da vida como seres humanos, nada mais a não ser a Deus somente. Orai incessantemente em favor das outras pessoas, pois há para eles esperança de arrependimento, para que aconteça de encontrarem a Deus. Deixai, então, que sejam como discípulos vossos, ainda que a partir das obras. Diante da ira deles, vós sois mansos. Diante da arrogância deles, tendes espírito humilde. Diante de suas blasfêmias, vós tendes as orações. Diante da errância deles, sois firmes na fé. Diante da selvageria deles, vós sois civilizados, não tratando de imitá-los. Sejamos achados como irmãos deles pela gentileza, e tratemos de ser imitadores do Senhor. Quem foi mais injustiçado? Quem foi mais usurpado e rejeitado? Para que nenhuma planta do diabo seja encontrada entre vós, mas, com toda pureza e prudência, permaneçais em Jesus Cristo, tanto espiritualmente quanto corporalmente. São os últimos tempos. Resta que fiquemos envergonhados, que temamos a longanimidade de Deus, para que não nos seja para julgamento. Com efeito, ou temamos a ira vindoura, ou amemos a graça que se fez presente. Dessas duas coisas, uma se faz, somente sermos achados em Jesus Cristo para o viver verdadeiro. Nada seja considerado adequado para vós além dele, em quem leva em redor as correntes, pérolas espirituais, com as quais me possa acontecer de ressuscitar por vossa oração. Dela me possa acontecer de sempre ser participante, para que eu seja achado na herança dos cristãos efésios, os quais também com os apóstolos sempre concordaram no poder de Jesus Cristo. Eu sei quem sou e a quem escrevo. Eu, condenado. Vós, tratados com misericórdia. Eu, sob perigo. Vós, em estabilidade. Sois caminho dos que são tomados para Deus, companheiros iniciados por Paulo, o santificado, já tendo dado testemunho, digno de ser chamado bem-aventurado, em cujas pegadas eu possa ser encontrado, quando eu chegar a Deus, o mesmo Paulo que em toda epístola se lembra de vós em Cristo Jesus. Então, cuidai de vos reunirdes com maior frequência para a ação de graça de Deus e para a glória. Pois, quando estais no mesmo lugar frequentemente, são demolidos os poderes de Satanás, e se desfaz a destruição dele na vossa unidade de entendimento da fé. Nada é melhor que a paz, com a qual é abolida toda a guerra das regiões celestes terrestres.
De tais coisas, nenhuma vos passa despercebida, caso tenhais completamente para com Jesus Cristo a fé e o amor, que são princípio da vida e fim. O princípio, por um lado, é a fé, o fim, o amor. A conformação dos dois em unidade é Deus, e todas as outras coisas relacionadas com a nobreza moral são consequentes. Ninguém que professa fé peça, nem quem já adquiriu o amor odeia. A árvore se revela a partir do seu fruto. Assim também os que professam ser de Cristo serão vistos por aquilo que praticam. Pois, agora, a obra não é de confissão de fé, mas se a pessoa se encontra no poder da fé até o fim. Melhor calar e ser do que, falando, não ser. É bom ensinar, caso aquele que fala faça. Então, é o Mestre, o qual fala e é. E as coisas que fez em silêncio são dignas do Pai. Aquele que já tomou para si a palavra de Jesus pode verdadeiramente escutar também o seu silêncio, para que seja perfeito, de modo que haja por meio das coisas que ele fala, e aprenda por meio das coisas que cala. Nada passa despercebido ao Senhor, mas até as nossas coisas secretas estão perto para ele. Então, façamos tudo no entendimento de que ele habita em nós, para que sejamos templos dele e ele, em nós, nosso Deus, o que ele é de fato e como se revelará diante de nosso rosto. Com base nisso, de modo justo, não vos enganeis, meus irmãos, os destruidores de lares não herdarão o reino de Deus. Ora, se os que fazem essas coisas segundo a carne morrem, quanto mais, caso destruam a fé de Deus, pela qual Jesus Cristo foi crucificado, com um ensino ruim, tal pessoa, que se tornou impura, se retirará para o fogo que não se apaga, e igualmente também aquele que lhe dá ouvido.